Você já se perguntou por que algumas pessoas chegam aos 100 anos enquanto outras enfrentam dificuldades aos 70? A verdade é que a longevidade não depende só da genética, depende das doenças que você não tem. Se o seu corpo evitou certas condições até agora, isso é um sinal poderoso de que seus sistemas internos ainda são fortes o suficiente para te levar muito além da expectativa de vida média. Neste vídeo vou revelar as 5 principais doenças que silenciosamente encurtam vidas depois dos 60 anos. E como não ter essas doenças pode significar que você está no caminho para viver até os 100 ou mais. Não são condições raras ou acidentes imprevisíveis. São doenças comuns que corroem a saúde sem avisar. Fique até o final porque entender essas 5 doenças pode mudar completamente como você vê o envelhecimento. Você não vai apenas aprender o que observar, mas também como proteger seu corpo nas próximas 3 décadas de vida. Vamos começar agora. Número 1. Doença cardíaca. Se você passou dos 60 100, doença cardíaca já superou um dos maiores obstáculos para chegar aos 100. A doença cardíaca continua sendo a principal causa de morte entre idosos. A razão é simples. Seu coração é tanto o motor do seu corpo quanto o relógio dele. Quando ele enfraquece, todo o resto começa a seguir. Mas se seu coração ainda está forte, significa que seus vasos sanguíneos são flexíveis, sua circulação é eficiente e seu corpo ainda consegue lidar bem com o estresse e a inflamação. A maioria pensa na doença cardíaca como algo repentino, como o infarto, mas na verdade ela se desenvolve silenciosamente por décadas. Pequenas placas se formam dentro das artérias, restringindo o fluxo sanguíneo. A pressão arterial sobe lentamente, colocando tensão nas paredes dos vasos. Com o tempo, o coração precisa trabalhar mais apenas para fazer as tarefas habituais. Esse desgaste gradual é o que encurta a vida. Com um coração saudável, significa que seu estilo de vida, genética e hábitos de gerenciamento do estresse trabalharam a seu favor. Lembro de um senhor chamado João que viveu até os 97 anos. Ele costumava dizer: seu coração guarda o registro de como você se trata. Ele não era maratonista, mas caminhava toda a manhã, comia de forma simples e mantinha o estresse baixo. Nunca fumou ou bebia. Raramente e o mais importante, ria. Todos os dias. Quando os médicos o examinaram aos 80 anos, suas artérias pareciam décadas mais jovens que sua idade. Você não precisa ser perfeito para proteger seu coração, mas precisa ser consistente. Evitar doença cardíaca se resume às escolhas que você faz todos os dias, como você se move, o que você come e como você pensa. Atividade física regular, mesmo caminhadas leves ou jardinagem, mantém o sangue fluindo e as artérias elásticas. Alimentos integrais, ricos em fibras e gorduras naturais, protegem contra placas e um equilíbrio emocional estável reduz o cortisol, o hormônio do estresse que danifica seu coração mais rápido que qualquer comida. Se você evitou problemas cardíacos até agora, é motivo para celebrar, mas não para relaxar. Muitas pessoas aos 70 desenvolvem hipertensão silenciosa ou arritmia sem perceber. Continuem monitorando pressão arterial, colesterol e pulso. Esses pequenos cheques são sua pólice de seguro para a longevidade. Seu coração não só determina quanto você vive, ele influencia como você vive. Quando está forte, sua energia, memória e até humor permanecem mais aguçados. A ausência de doença cardíaca é mais que sorte. É prova de que seu corpo ainda está em sintonia com a própria vida. Número 2. Diabetes. Se você chegou a essa idade sem diabetes, seu corpo preservou uma das suas defesas mais valiosas, o equilíbrio metabólico. A
Diabetes não só eleva o açúcar no sangue, ela danifica silenciosamente vasos sanguíneos, nervos, rins, olhos e até o cérebro. As pessoas que evitam diabetes até a velhice avançada costumam ter uma coisa em comum: seu corpo ainda sabe se ouvir. A diabetes começa muito antes de ser diagnosticada. Ela começa quando as células do corpo param de responder corretamente à insulina, o hormônio que permite que o açúcar entre nas células para gerar energia. Com o tempo, o açúcar se acumula na corrente sanguínea, engrossando o sangue, retardando a circulação e enfraquecendo quase todos os sistemas. Não é uma doença instantânea, é uma tomada de controle lenta. Mas se você escapou dela aos 70 ou 80, é sinal de que seu corpo ainda é notavelmente resiliente. Conheci um senhor chamado Carlos, de 84 anos, que nunca contou calorias, mas vivia por uma regra simples, como até ficar satisfeito, não cheio. Ele evitava bebidas açucaradas, mantinha refeições modestas e permanecia ativo com jardinagem. Seus níveis de açúcar no sangue permaneceram perfeitos até a velhice avançada. Quando perguntaram o segredo, ele disse: não alimento meu corpo com o que o faz lutar contra si mesmo. Essa frase capturou que a ciência agora confirma: a moderação protege o metabolismo melhor que qualquer medicamento. Evitar diabetes também protege o resto dos órgãos do envelhecimento acelerado. Açúcar alto no sangue endurece as artérias, sobrecarrega os rins e aumenta o risco de demência. Por isso, pessoas que permanecem livres da diabetes geralmente mantêm o pensamento mais claro, corações mais fortes e melhor visão. Seus vasos sanguíneos permanecem flexíveis, a energia estável e os sistemas de reparação do corpo continuam funcionando eficientemente. Mas a prevenção não termina depois dos 60. Mesmo que você tenha evitado até agora, as escolhas de estilo de vida ainda importam. Comer refeições equilibradas com grãos integrais, proteínas magras e muitos vegetais. Mantenha os níveis de insulina estáveis. Permanecer hidratado, manter um peso saudável e ter descanso suficiente. Trabalham juntos para manter o equilíbrio de açúcar do corpo intacto. A diabetes é um dos grandes ladrões da longevidade. O fato de você não ter significa que seu corpo ainda trabalha com você, não contra você. Você manteve um equilíbrio que a medicina tenta recriar constantemente, e esse equilíbrio, mais que qualquer coisa, é a fundação silenciosa de uma vida longa e graciosa. Se você ainda está assistindo este vídeo e acha essas ideias valiosas, por favor, comente o número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, eu recomendo se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Número 3. Derrame e transtornos circulatórios. Se você viveu tanto tempo sem ter um derrame mini, derrame ou evento circulatório sério, seu corpo já passou por um dos limites mais perigosos do envelhecimento. Derrames não só terminam vidas, eles frequentemente as mudam para sempre, roubando fala, movimento ou memória no instante. O fato de você não ter enfrentado ainda significa que seus vasos sanguíneos, pressão arterial e circulação cerebral ainda funcionam como a natureza pretendia, mesmo depois de décadas de uso. O derrame ocorre quando o fluxo de sangue para o cérebro é cortado de repente, às vezes causado por um coágulo bloqueando um vaso, outras vezes por uma artéria enfraquecida que se rompe, inundando o tecido cerebral com sangue. Em qualquer caso, não é só o evento em si que é perigoso, é o dano que fica para trás. Mas se você evitou esses episódios, isso nos diz algo poderoso sobre sua saúde. Seu sistema vascular ainda é resiliente, flexível e forte.
Essa força não acontece por acaso. É resultado de décadas de disciplina. Sutil. O que você come, como você se move e como você gerencia um estresse. Conheci uma senhora chamada Maria, de 86 anos, que ainda caminhava meia milha toda manhã e tirava tempo para respirar fundo antes de dormir. Seu médico uma vez disse a ela: suas artérias são mais suaves que as de algumas pessoas 30 anos mais jovens. Ela sorriu e disse: isso é porque nunca deixa a raiva passar a noite. A ciência apoia isso. O estresse contrai as artérias e acelera o acúmulo de placas, enquanto a calma e a gratidão promovem circulação e reparação vascular. Evitar derrame também significa que você provavelmente gerenciou bem a pressão arterial. A pressão alta é chamada de assassino silencioso por uma razão. Raramente causa dor até que o dano esteja feito. Ao mantê-la estável, você protegeu não só seu cérebro, mas os olhos e coração. Significa que seus vasos sanguíneos ainda conseguem se expandir e contrair eficientemente, fornecendo oxigênio onde mais é necessário. Também há uma conexão fascinante entre circulação e longevidade. Pessoas que mantêm bom fluxo sanguíneo tendem a envelhecer mais graciosamente porque órgãos, músculos, até a pele recebem oxigênio consistente. Suas mãos permanecem quentes, pensamento aguçado e os corações se recuperam mais rápido depois do esforço. A ausência de doença circulatória não é só sorte, é um dos sinais mais claros de que seu encanamento interno ainda está limpo e forte. Se você chegou aos 70 ou 80 sem derrame, você alcançou o que milhões desejam. Cérebro ainda nutrido por vasos limpos, fortes, sua clareza de pensamento, equilíbrio e até personalidade permanecem intactos porque seu corpo manteve um dos seus sistemas mais vitais. Isso não é sorte, é a recompensa silenciosa de anos de vida consciente e o sinal mais claro de que seu caminho para o 100 ainda está amplamente aberto. Número 4. Câncer. Se você chegou a essa fase da vida sem diagnóstico de qualquer forma de câncer, esse é um dos indicadores mais fortes de que seu corpo dominou uma das batalhas mais difíceis da natureza, a estabilidade celular. Câncer não é só uma doença, é o colapso da capacidade do corpo de controlar como as células crescem, se dividem e se reparam. O fato de seu corpo ter mantido esse controle até a velhice avançada significa que seu sistema imunológico, mecanismos de reparação do DNA e equilíbrio metabólico ainda trabalham em harmonia. Todos os dias, mesmo em pessoas perfeitamente saudáveis, pequenos grupos de células anormais aparecem. A maioria é destruída antes de se tornar perigosa. Esse é seu sistema imunológico fazendo seu trabalho, detectando, atacando e limpando ameaças potenciais, silenciosamente. Ao envelhecer, essa defesa desacelera. Mas se você chegou aos 70 ou 80 sem diagnóstico importante de câncer, significa que suas defesas ainda estão despertas e responsivas. Conheci uma senhora chamada Ana que viveu até os 101 anos. Quando as pessoas perguntavam seu segredo, ela dizia: nunca deixo que a amargura fique no meu corpo. Ela não estava sendo poética. Estava dizendo literalmente: cientistas agora sabem que estresse crônico, raiva não resolvida e inflamação podem suprimir o sistema imunológico, permitindo que células anormais cresçam sem controle. A natureza calma de Ana, junto com uma dieta de vegetais, chá e sol, ajudou a manter seu sistema imunológico forte. Depois que amigos começaram a partir, evitar câncer também tem muito a ver com o que você escolheu não fazer: fumar, beber em excesso ou ignorar cheque UPS regulares. Muitos idosos que vivem muito tempo livres de câncer compartilham uma coisa em comum: vigilância. Notam pequenas mudanças cedo, escutam o corpo
Mantém em xeque o PS preventivos mesmo, quando se sentem bem. Se você evitou o câncer por tanto tempo, não é só sorte. É reflexo do estilo de vida, mentalidade e genética trabalhando a seu favor. Significa que suas células ainda obedecem ao ritmo natural, se dividindo, reparando e descansando como devem. Essa harmonia é o que dá ao seu corpo potencial para durar até o século. Valorize esse equilíbrio. Continue alimentando com boa comida, descanso estável, conversas significativas, alegria. Essas não são coisas pequenas. São medicina disfarçada. Se você ainda está assistindo este vídeo e acha essas ideias valiosas, por favor, comente o número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, eu recomendo se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Número 5. Doença pulmonar crônica. Se seus pulmões ainda estão limpos, sua respiração estável e você nunca enfrentou doença pulmonar crônica como pouco ou enfisem, isso te coloca muito à frente no caminho para uma vida longa. Nossos pulmões são a porta de entrada para a vitalidade do corpo. Cada célula depende deles para o oxigênio, e quando eles permanecem fortes depois dos 70, significa que toda sua rede interna ainda próspera. A maioria subestima o quão frágeis os pulmões ficam com a idade. Pensam na respiração como algo automático, mas pulmões são músculos e tecidos que endurecem com o tempo. Décadas de poluição, infecções ou fumo podem cicatrizá-los, tornando mais difícil que o oxigênio alcance a corrente sanguínea. Mas se você chegou aos anos mais avançados sem falta de ar crônica, ataques de tosse ou infecções recorrentes, significa que seu sistema respiratório ainda tem a elasticidade e resiliência da juventude. Um senhor que conheci anos atrás, chamado Roberto, viveu até os 102 anos. Ele nunca teve equipamentos de saúde sofisticados, mas todo dia fazia longas caminhadas matinais, mesmo no inverno. Ele dizia, pois são como crianças, se comportam bem se você os usa. A ciência concorda. Respiração profunda e estável, junto com o movimento físico, mantém os pulmões abertos, expulsar parado e ajuda a manter a circulação forte, através do peito. A função pulmonar de Roberto aos 90 era o que a maioria tem. Aos 60, tudo porque ele se recusou a deixá-los descansar demais. Evitar doença pulmonar crônica também protege todos os outros órgãos. Quando os pulmões entregam oxigênio eficientemente, o coração não precisa se esforçar tanto, o cérebro permanece alerta e o sistema imunológico trabalha mais efetivamente. Idosos com pulmões fortes se curam mais rápido, dormem melhor e pensam mais claramente. Não é coincidência que as pessoas que vivem mais tempo no mundo tendem a viver em lugares com ar limpo e estilos de vida ao ar livre. Mas mesmo se seus pulmões são saudáveis agora, protegê-los permanece uma tarefa para a vida toda. Qualidade do ar, postura e hidratação importam. Muitos idosos restringem sua própria respiração sem saber, sentando demais ou se curvando. Ficar em pé alto e expandir o peito, mesmo algumas vezes ao dia, aumenta a capacidade pulmonar e mantém os músculos ao redor das costelas flexíveis. O ambiente de casa também tem papel importante. Evite exposição a produtos de limpeza químicos, fumaça ou poeira. Quando possível, ventile seu espaço e se você mora em área com qualidade de ar ruim, considere plantas dentro de casa. Elas filtram toxinas e fornecem uma fonte natural de oxigênio. A nutrição também ajuda. Alimentos ricos em antioxidantes, frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes, cítricos, chá verde protegem os tecidos delicados dos pulmões. Permanecer hidratado afina o muco que se acumula naturalmente com a
idade, ajudando os pulmões a expulsar resíduos mais facilmente. O mais notável sobre pulmões fortes é como eles refletem a vitalidade geral. Eles não são órgãos isolados, refletem seus hábitos, ambiente e mentalidade. Se sua respiração é profunda e sem esforço, significa que seu corpo ainda tem ritmo e equilíbrio. Evitar doença pulmonar crônica não só estende a vida, preserva a independência. Você pode caminhar, rir e descansar sem lutar por ar. Você pode viajar, subir escadas e brincar com o neto, sem fadiga. Cada respiração clara é uma vitória silenciosa e cada uma que você toma depois dos 70 é sinal de que você dominou uma das chaves mais importantes para a longevidade. Pensamentos finais. Se você chegou à velhice avançada sem doença cardíaca, diabetes, derrame, câncer ou doença pulmonar crônica, seu corpo já está te dizendo algo extraordinário. Você construiu a fundação para um século de vida. Esses não são golpes de sorte aleatórios, são sinais de equilíbrio, de escolhas diárias feitas com consciência e de um sistema interno que existiu ao peste do tempo. Chegar à velhice sem essas doenças significa que seus órgãos ainda se comunicam como devem. A circulação flui livremente, o sistema imunológico ainda luta efetivamente e o corpo permanece adaptável à mudança. É prova de que você viveu não só por muito tempo, mas sabiamente cada hábito, o que você come, como você descansa, como você gerencia o estresse, como você perdoa, moldou silenciosamente sua resiliência. Mas longevidade não se trata só de evitar doenças, se trata de nutrir vitalidade. Pessoas que vivem até os 100 não perseguem juventude. Elas respeitam o ritmo, comem de forma simples, se movem diariamente e mantêm a curiosidade viva e permanecem conectadas aos outros. Elas se adaptam em vez de existir e, acima de tudo, nunca param de acreditar que a vida ainda tem propósito. Então, se você está assistindo isso e está livre dessas 5 doenças, tire o momento para reconhecer o quão raro e notável isso é. Você já ganhou metade da batalha para uma vida mais longa. Agora, sua tarefa é proteger o que você construiu, mantendo o corpo ativo, a mente curiosa e o coração em paz. Longevidade não é um número, é uma relação com a própria vida, um compromisso diário com gratitude, moderação e movimento. Mantenha essa relação forte e chegar aos 100 não será só possível, será natural. Obrigada por nos acompanhar hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usar na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. E é